E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, depois de fazermos alguns exercícios de fixação para treinar aqui a sintaxe do Python, então hoje a gente precisa tomar algumas decisões. E quando a gente fala de decisão, a gente está falando de um recurso de programação muito utilizado, que são as estruturas condicionais. Eu estou falando do if e else e seus derivados. A gente vai ver como é que funciona no Python, tá? Então vamos criar aqui um novo arquivinho no Python file. Então vai ser aqui, ó. Vamos ver, trabalhando com ifs. Trabalhando com ifs. Ou condições. Condições. Então ele vai gerar o arquivinho pra gente. Muito bem. Então já vamos colocar um print aqui, ó. Exemplos de condições. E eu vou colocar entre parênteses aqui o if. Deixa minúsculo mesmo, tá? Muito bem. Então vou pedir para ele executar, só para a gente já ter a aplicação no jeito aqui. Configuradinha bonitinho. Boa, ele rodou para a gente aqui embaixo. Então a ideia do if, ele em português significa, só relembrando os comentários, né? Eu uso cerquilha, ou o joguinho da velha, é aquela estrutura do C. Então o C serve para a gente decidir se eu vou para um lado ou para o outro, se eu vou processar uma parte do meu programa ou não. E a estrutura dele é basicamente o C, e aí eu vou ter uma condição, e aí caso eu tenha essa condição, ele tem dois pontos, tá? Para poder fazer isso, ele executa aquele trecho do código. Aquele trecho do código precisa estar indentado, então ele fica com um recuo, né? Ó. Você vai usar o tab para poder fazer isso, a tabulação, e aí aqui vem o código que você quer que seja executado para esse seu C, sua condição C. Diferente lá do Java, do C Sharp, eu não tenho chaves, então eu uso dois pontos para identificar meu bloco de código. Então vamos fazer um exemplo aqui prático para a gente já quebrar o gelo e já começar a trabalhar com o if, tá? Ó. Então vamos pensar aqui, eu tenho que avaliar uma idade para saber se a pessoa é maior de idade. Esse é o nosso exemplo clássico aqui no canal, a gente já fez vários casos com isso. Então eu vou ter aqui uma idade, vou criar uma variável, e vou colocar aqui, por exemplo, 16. Então, como é que eu faço essa avaliação do meu if? Eu uso o comandinho if, se a minha idade, aí, por exemplo, se ela for maior ou igual a 18, então eu sei que essa pessoa vai ser maior de idade. E aí, para completar aqui a minha definição do if, eu coloco dois pontos. E aí, digamos que eu queira fazer assim, ó, se a minha condição for verdadeira, se a minha idade for maior ou igual que 18, que a pessoa é maior de idade, vou colocar uma mensagem aqui dizendo que ela é maior de idade. Ó. Então, meu print é, opa, é maior de idade. Simples assim. Ó. Então, ó, cria variável, montei aqui meu if, aqui está a minha condição. Na verdade, condição é tudo isso, né? Tenho dois pontos para definir o meu bloquinho aqui de if, e aí com tab vem esse código, tá? Eu vou colocar mais um print aqui só para você ver que ele não faz parte do if, né? Ó. Então aqui, ó, fim da aplicação. Tá bom? Show. Vamos executar isso. Então você vai ver que ele vai escrever para a gente aqui, ó, o comecinho, exemplos de condições. Ele vai avaliar o valor e a nossa variável 16 anos não é maior de idade, né? Ó. Então ele não vai processar essa parte. Então ele não escreve na tela. E aí depois eu tenho o fim da aplicação, que é independente aqui do resultado do meu if. Então como ele está no mesmo nível, ele não está com recuo, então ele escreve normalmente fim da aplicação. Certo? Então vamos alterar a idade e vamos validar se agora aparece a mensagem. Então digamos que a pessoa tem 22 anos. Ctrl F5, ele rodou e agora ele vai mostrar pra gente, ó. Exemplos de condições, if é maior de idade, ó. Então a pessoa é maior de idade, fim da aplicação. Muito bem. Então esse é o if o mais básico, tá? É o jeito mais simples de você trabalhar com a condição.
Se eu quisesse ter um pouquinho mais elaborado, por exemplo, eu vou ter dois caminhos, dois fluxos de processamento. Isso quer dizer, se atender uma condição, ele vai executar uma determinada linha de código, ou linhas de código, e se não atender, ele vai executar outra. Então, no nosso caso aqui, eu quero que ele mostre é maior de idade, caso a pessoa seja maior de idade, e se ela for menor de idade também, eu quero que ele exiba essa mensagem. Então, como é que eu faço? Ó? Se a minha condição for verdadeira, ele vai escrever é maior de idade. E se não for, o se não é o palavrinha-chave aqui, else. Então, eu coloco 2 pontos também para poder fazer esse segundo bloquinho do código. E vou usar o tab também. Ó. Então, aqui eu vou escrever, ó, print é menor de idade. Então, se a gente voltar aqui para 16, vamos ver se ele vai aparecer para a gente. Ctrl F5. E se a gente olhar o resultado, ele vai mostrar, ó, é menor de idade. E é isso mesmo, né? 16 é menor. Colocando aqui, por exemplo, 23 e executando. Então, ele vai mostrar que é maior de idade. Então, esse é um if aí com dois caminhos, tá? If e o famoso else. Então, não tem o then, não tem chave, é só 2 pontos, ó. Então, fica bem mais enxuto a minha condição. E se você olhar aqui, ó, na parte que a gente definiu nossa condição, nossa regra, eu não coloquei o parênteses igual a gente tem obrigatoriamente no C Sharp, né? Então, o if aqui no Python eu não preciso, mas eu também posso utilizar. Quando eu quero, se eu tiver uma regra um pouquinho mais complexa, até para poder organizar melhor as coisas, poderia fazer isso também. E ele vai funcionar da mesma forma. Para 23 anos ele mostrou maior, com 14 ele mostrou menor de idade. Show? Então essa é a estrutura do if e agora a estrutura do if else. Então você já consegue incluir agora nos seus projetos, aí nos seus desafios, como é que você trabalha com estrutura condicional. É só isso? Não, eu também tenho uma estrutura condicional que eu falo que eu trabalho com ela de forma alinhada. Então eu posso ter várias condições a serem validadas. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, eu digo que ela é maior de idade. Agora, caso ela seja menor que 14, eu vou colocar aqui, ó, que a pessoa é muito nova, tá? Só para a gente ter mais uma condição. Agora, se ela for maior, eu vou falar que é menor de idade, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter aqui, ó, tem algumas formas de fazer, né? Então, eu vou ter aqui, ó, se não, e o se. Então, eu vou dizer, ó, se não, se. Eu vou deixar sem o parênteses por enquanto, tá? Depois a gente faz algumas com parênteses. Se não, se. Se a idade ela for menor ou igual a 14, e eu tenho 2 pontos, eu vou colocar a mensagem aqui, ó, print é muito novo. Ou nova, né? Não pode ser novo ou nova, você fala mocinho também. Vamos deixar aqui, se for menor que 15, né? A partir dos 14. E aí, agora, se a pessoa tiver uma idade maior, né? Menor que 18. Só que se ela for maior, coloquei isso, 15. Se ela for maior que isso, eu falo que é menor de idade. Então, vamos fazer os testes aqui para testar, então, essas 3 condições. Esse leaf é o mesmo de eu ter aquela condição se não, que é o else, se. Só que aí eu abrevio para não ter que escrever else, if, fica else, else, if, elif, tá? Então, se não atender essa condição, veja se atende essa minha segunda condição. E aí, se não, ele vai executar o meu terceiro bloco de código, tá? Então, 23, ele vai mostrar é maior de idade. Beleza. Se eu colocar que a pessoa tem 16 e ele executar, ele vai mostrar que é menor de idade. Ok. Mas se a pessoa tiver, por exemplo, 13 anos, executei o código e ele vai mostrar, né? Ó, é muito novo. Beleza? Que mais? Vamos lá. Eu quero agora não apenas executar o código, eu quero fazer um debug, igual a gente fazia lá no .NET. Caso você tenha acompanhado as nossas aulas de .NET,
Ao invés dele já mostrar o resultado, eu quero que ele vai fazendo o processamento linha a linha pra gente. Então esse processo eu chamo de debug. Aí eu consigo avaliar o valor das variáveis e entender o que está acontecendo com o meu código sem ver o resultado já final, para processar isso. Então aqui no menu Run eu tenho duas formas de executar o código, né? Eu tenho a execução normal e eu tenho essa opção do debug, que tem aqui o meu bugzinho, tá? O desenho dele. E aí para poder fazer o debug, ó, se eu escolher essa opção, repare que a gente para executar está usando um Ctrl F5 e para debugar a gente usa o Alt F5, tá? Então se eu apertar o Alt F5 para debugar, vamos ver o que acontece. O meu código vai iniciar, só que ele já vai terminar aqui, ó, já processou tudo e mostrou o valor pra gente. Por que que ele foi direto? Porque para trabalhar com debug, eu tenho que marcar aqui que eu quero fazer algum ponto de o breakpoint, né? Esse aqui, ó. Se eu vim aqui em toggle breakpoint, eu tenho que marcar pelo menos uma linha de breakpoint. E eu faço isso ou usando o menu, ou então usando aqui essa tecla F9 para fazer essa parada. Então vamos vir aqui, ó, na linha 3, onde tem a idade. Vou digitar o F9 e você vai ver que ele vai habilitar aqui o botão aqui do breakpoint. Na verdade, esse símbolo, né? Vermelhinho. Se eu executar com Ctrl F5, ó, vou rodar Ctrl F5, o código vai passar direto e já vai processar. Agora, se eu usar o Alt F5, você vai ver que ele vai começar o código e ele vai marcar aqui, ó. Ele não já deu o resultado, ele parou, agora eu consigo debugar. E como é que eu avanço nas linhas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no menu Run. Se eu vier aqui, ó, no Debug Actions, né, ó, você vê que ele tem algumas opções, ó. Então, basicamente, a gente vai usar aqui, ó, F10 e F11. O F10 vai linha a linha e o F11 também. A diferença entre eles é que o F11, caso eu tenha alguma função, algum método lá, ele vai entrar no detalhe do método e processar esse método linha a linha. O F10, se tiver uma função lá, ele basicamente só vai pegar o resultado dela e mostrar pra gente, tá? Como a gente não tem função ainda, então não vai fazer muita diferença F10 e F11. Então vamos usar aqui o F10, mas saiba que a gente tem para entrar no detalhe que usar o F11, tá? Então, ó, tô aqui na linha de idade, é que ele mostra as variáveis, né, ó, que ele tem da aplicação, especiais. E aí, quando eu rodar aqui, ó, o F10, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, na parte de avaliação de expressões, você vai ver que ele agora alocou o local na memória, criou minha variável idade, está dizendo que ela é um inteiro, e aqui está o valor dela, ó. Então é legal que a gente consegue ir controlando o que está acontecendo no código. Então, se eu avançar aqui agora com o F10, ó, ele não vai cair nessa primeira condição, porque a nossa idade é 13. Então ele vem para a próxima condição. Quando der um F10, ele vai cair, ó, nesse bloquinho do print, ó, do meu bloco de menor que 15, né? Então ele vai escrever para mim, sai aqui do meu bloco de condição if, e ele vai escrever o print do fim da aplicação. E aí só depois ele mostra o resultado. Então, se você tiver algum bug na aplicação, algum código mais complexo, é desse jeito que a gente faz o debug aqui no PyCharm, tá? F10 e F11. Beleza? Muito bem. Então, com isso, a gente conclui aqui esse primeiro contato aqui usando o if. Depois a gente pode estressar mais o cenário com alguns exemplos, criando outras condições. Mas a ideia é mais apresentar aqui o conceito do if e do else. Ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aí para ajudar o canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fui e um abraço. Joia!